Cara, eu juro, se esse microfone der problema de novo, eu vou ter um ataque de pelanca. E aí, amigas, tudo bem com vocês? É segunda-feira, são 7 horas da manhã, eu dormi um total de 5 horas. Tamo bem de saúde, tamo tranquila. E aí eu pensei o seguinte, cara, tem tanta coisa que eu quero falar, são tantas pequenas coisas que eu pensei, vamos ter outro episódio freestyle, em que a gente vai ter um papo aqui bem entre amigas. Já fiz alguns episódios recentemente assim, sem nenhum roteiro, então tem zero roteiro. Mas eu sinto que quando eu converso assim com vocês, como se eu estivesse realmente conversando aqui com uma amiga, porque vocês são as minhas amigas, eu acho que surgem reflexões inesperadas que a gente precisa. Uns conselhos que definitivamente eu sei que eu preciso escutar e que, por sorte, talvez você também precise escutar e a gente escuta junto, né? Antes de começar, eu vou me apresentar, se você é nova aqui, ou se você não é, para você lembrar quem eu sou. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Lu de Souza, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Lembrando que os links dos meus perfis e tudo que você precisar aqui desse episódio tá na descrição, então às vezes vocês me perguntam, Lu, não consegui achar, tá na descrição, só procurar lá. Amigas, o negócio é o seguinte, eu venho andando realmente assim mais reflexiva do que o normal. Eu realmente sinto que 2025 tá sido um ano que tem dado umas, não sei se é rasteiras, mas tem me pegado desprevenida. Parece que as coisas estão encaminhadas e tá tudo bem, tá tudo certo, eu sinto ok. Nossa, tá tudo bem. Aí do nada acontece uma coisa que, sei lá, não tô esperando e vira do avesso. E eu definitivamente não sou a pessoa que gosta disso. Eu sou uma pessoa que gosta de previsibilidade, eu gosto de rotina. Gente, eu sou controladora, eu sou perfeccionista. Se você tá aqui há 90 e tantos episódios, se você não pescou isso, você tem um problema de interpretação de audição. Texto. Então, pra mim é difícil, sim, abraçar mudanças, o que é muito engraçado vindo de uma pessoa que com 22 anos pegou a malinha dela e se mudou para os Estados Unidos e ponto. E aí depois, com 29, virou e falou, não, quero voltar a morar no Brasil. E aí foi lá e organizou tudo e voltou a morar no Brasil. Eu sinto que eu sou uma pessoa cautelosa, muito cautelosa, às vezes cautelosa até demais, mas eu também tenho uma urgência de viver que me traz um pouquinho de ousadia. Mas eu preciso de mais, entendeu? É o seguinte, eu abraço a mudança, eu não sei como é que você é, mas eu sou assim, eu abraço a mudança, mas antes de abraçar a mudança, eu brigo com ela. É um relacionamento um pouco abusivo da minha parte. Antes de finalmente abraçar a mudança e até gostar da mudança, eu acho tudo horrível, eu acho péssimo, eu acho muito complicado simplesmente mergulhar de cabeça numa coisa sem garantias de que aquilo dali vai dar certo. Ou pelo menos ter o máximo de provas possíveis de que aquilo dali vai dar certo. E aí eu posso dar um exemplo ótimo com duas situações que aconteceram ontem. Ontem, amigas, no domingo. Então assim, ao vivaço eu tô contando pra vocês as fofocas que vai dar contexto a tudo isso que eu tô falando, porque que eu tô pensando nisso tudo. Negócio é o seguinte, vocês sabem, se você não sabe, vai estar sabendo agora, que em junho desse ano eu fiz uma maratona. Calma, amiga, eu sei, mas eu não corro, que saco, tudo bem, não é sobre corrida, só presta atenção. Em junho desse ano eu fiz uma maratona do Rio, foi minha primeira maratona, ou seja, primeira vez correndo 42 quilômetros. E quem me acompanhou naquela época sabe que foi, assim, um ciclo de 3 meses e pouco de treinamento, e eu me dediquei muito, e eu me dediquei não só aos treinos, mas ao sono, à rotina de alimentação, enfim, tudo, para ficar redondinha e fazer a prova perfeita. Tanto que no dia anterior, eu não tava nervosa, o que é um pouco estranho, porque eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu tava zero ansiosa. Eu tava muito tranquila. Foi até o que eu falei em outro episódio. Eu tava muito tranquila porque eu sentia que eu tinha um controle quase absoluto da situação. Claro que não era um controle absoluto, porque tem elementos que poderiam acontecer no dia que fugiriam do meu controle, mas o que eu podia fazer dentro daquele desafio que eu estava me propondo estava 100% sobre o meu controle. Eu tinha feito tudo certo. E eu tinha combinado com o meu treinador um plano de prova que era, claro, gente, correr 42 quilômetros sempre vai ser um desafio e coisas podem acontecer. Mas, teoricamente, era um plano tranquilo pra mim, entendeu? Não era um plano ousado, era um plano controlado. Porque eu queria aproveitar a prova. Eu queria poder passar por esses 42 quilômetros de uma maneira não traumática para que eu quisesse fazer de novo uma segunda ou terceira vez depois da prova. E foi exatamente o que aconteceu.
Porém, depois da prova, eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha que, né, era... Caraca, e se eu fizer uma prova, tipo, sem ter garantia de que vai dar certo? Se eu for só pra tentar alguma coisa, sabe? Tipo, e se der certo, ótimo. Se não der certo, paciência, e tá ótimo também, porque a vida continua. E eu falei sobre isso num episódio recentemente. Eu não vou saber qual foi o episódio que eu falei sobre isso. Talvez uns 2 episódios atrás, não sei. Mas eu falei sobre isso, eu falei sobre essa necessidade que eu tinha de que talvez fosse legal eu fazer uma prova de corrida sem um plano certinho, sem tentar me controlar no início pra ver se sobra no final, porque eu sou uma pessoa assim, bastante cautelosa nesse sentido. Eu não sou a pessoa que começa a correr emocionada e, no final a gente resolve, se não estiver dando certo, a gente tenta remarginar. Não, Deus me livre. Eu tenho muito medo das coisas não darem certo, então eu preciso me preparar muito pra ter certeza que vai dar certo. E aí, beleza, a vida seguiu. Eu falei sobre isso no episódio umas semanas atrás. E aí, na semana passada, 5 dias antes da prova, tá? 5 dias antes, a Liquids, que é uma marca que tá comigo esse ano, uma das minhas parceiras, que eu amo, é uma marca de hidratação de eletrólitos, que eu consumo no meu dia a dia, é super importante para os meus treinos, para me manter hidratada tanto durante quanto depois dos meus treinos, mas também até para o dia a dia, ele ajuda muito na hidratação, os eletrólitos são super importantes para a gente se manter hidratado, porque às vezes só água não dá conta, a gente acaba bebendo às vezes muita água, e a gente bebe tanta água que a gente vai expelindo aqueles sais minerais no xixi. Eu sou muito boa em fazer isso, porque eu bebo 3, 4 litros de água e eu viro a Maria Mijona, né? E aí a sensação que eu fico é que eu ainda tô com sede, e às vezes é exatamente porque tá faltando os eletrólitos. E aí vai ajudar, né, na questão de saúde intestinal, qualidade de sono, qualidade de pele, hidratação é importante muito mais do que só na performance de esporte, sabe? Enfim, só pra dar contexto, essa é Liquids, caso você não conheça, e eles me chamaram pra correr a meia maratona internacional do Rio, 5 dias antes da prova. Aí eu pensei, Jesus amado, será? Mandei mensagem pro meu treinador e falei, olha, eu tô indo pra bater RP. RP é meu recorde pessoal, ou seja, eu queria bater o meu melhor tempo na prova. Eu já tinha feito 21 quilômetros várias vezes antes, em outras provas e treinos, e eu queria bater o meu melhor tempo na distância. Falei, se você acredita, eu acredito. E aí ele acreditou, e ele acreditando, eu acreditei também. E aí ele falou, beleza, vamos trocar os treinos dessa semana e bora. Eu falei pra ele que eu queria tentar fazer um tempo abaixo de 1h45, que tinha sido até então meu tempo recorde de 21 quilômetros. Mas na minha cabeça eu ia terminar assim, 1h42, 1h43. E aí ele falou, olha, eu acho que você consegue fazer mais do que isso. Você quer que eu te fale quanto que você acha que eu acho que você consegue fazer? Aí eu falei, não quero saber, só vou. E aí eu fui pra prova, ontem foi o dia da prova. Fui sozinha. Cheguei, graças a Deus a largada era aqui em frente à minha casa, então foi muito fácil de chegar. Comecei a correr e eu comecei a sentir que tava fluindo. Cada quilômetro que passava eu conseguia ir mais rápido do que o que estava previsto no meu treino na minha cabeça. E aí, conforme eu fui passando ali, quanto mais eu ia acelerando na prova, mais eu tava no meio de muitos homens. Muitos homens. Se você tá numa prova como mulher, principalmente longas distâncias, 21, 42 quilômetros, isso já tinha acontecido na Maratona do Rio, e você tá dentro desse meio ali, você tá um pouco mais acelerada, cara, você começa a perceber que, tipo, a gente quase não tem espaço nesses lugares. A Maratona do Rio tinha, acho que eram 28% só do público que era feminino, que era de mulheres. O meio Ironman, que é uma prova de triatlo, né, que rolou semana passada, algumas amigas minhas fizeram. Acho que também era tipo 20% de mulheres. E ontem, correndo os 21, tinha bastante mulheres. Tinham mais ou menos 13 mil pessoas. Eu acho que eram 6 mil e poucas mulheres. Ou seja, tava até bem meio a meio. Mas como eu larguei mais na frente e eu realmente estava num ritmo mais forte, eu só via homem. Era tipo assim, uma mulher ali, outra lá. Era muito espaçado. E aí eu fiquei pensando também em como que é importante para nós mulheres a gente criar essa confiança de ousadia. Porque, gente, assim, não é só uma questão de o homem pode ser que ele é fisiologicamente mais rápido, blá, blá, blá. Gente, eu passei um monte de homens naquela prova ontem. Um monte. Só que, assim, a gente tá faltando um pouco da confiança do homem hétero.
sabe? Eu sinto que a gente falta na gente aquela confiança que beira o delusional do homem hétero. E eu vou dar um exemplo com um negócio que aconteceu durante a prova, inclusive. Tava eu no meu quilômetro 19,5, sei lá, já tava muito perto do 20. E aí eu tava correndo na velocidade, já tava apertando cada vez mais ali pra ver se eu conseguia entregar o que eu queria no final da prova. E aí tinham 4 caras na minha frente e eu só escutei. E aí eu comecei a correr um pouquinho atrás de um deles. Mas eu sabia que eu ia passar eles. Isso daí era uma questão de, sei lá, gente, matemática. Eles estavam numa velocidade, eu tava um pouco mais acelerada. Eu tava indo passar eles, só que na paz do Senhor, entendeu? Eu tava passando. Eu sabia que naturalmente ia passar os 4. Só que aí eu tava atrás de um deles e tinha um espaço entre um e outro, eu ia passar por aquele espaço. Nisso que eu estou atrás dele, eu tava com um fone de ouvido e o cara achou que eu não ia escutar, provavelmente. Porque ele olhou pra trás, me viu, fez uma cara, olhou de novo, fez outra cara e aí virou pro amigo dele e falou: porra, essas mulheres que ficam correndo atrás da gente pra pegar o vácuo é foda. Vou explicar o que é isso. Pegar o vácuo, por assim dizer, é quando você tá correndo atrás de alguém e a pessoa, ela acaba te protegendo dos elementos naturais, ou seja, do vento, e aí parece que é como se você fosse sugada pela força da energia dela, do que ela... Não é energia cósmica, gente, eu tô falando, tentando explicar física. Na bicicleta, isso acontece muito quando você tá em pelotão. Quando você tá pedalando todo mundo junto, você vai muito forte, você é arrastada pelo vácuo que se cria e você consegue pedalar mais rápido, sem fazer tanto esforço. Na corrida, isso também acontece, só que de uma maneira muito menor do que na bicicleta, muito menor. Só que a grande questão não atrapalha em nada a pessoa que tá na sua frente. A pessoa que está dando o vácuo dela pra você, que tá atrás dela, não atrapalha em nada a vida dela, tá? Não deixa o rendimento dela cair. Ela não fica mais devagar por causa disso. Você que talvez, possivelmente, fique um pouco mais forte, mais rápida por causa disso. É só isso. Quando ele falou isso, eu pensei, nem todo homem, mas sempre um homem, não é mesmo, amigas? E aí eu fiquei com uma raiva, dei aquela acelerada, passei entre os dois, quase esbarrei com ele. Eu não cheguei a esbarrar no ombro, mas eu queria. Mas eu passei do lado dele e até um amigo dele deu risada atrás de mim, naquela risada tipo, ele falou, vácuo. E eu segui, aquilo dali foi assim, o maior baixa pace da história, porque eu realmente terminei dando tudo de mim, tudo. Eu tava, com os últimos 500 metros, eu achei que eu fosse ter teto preto, e quando eu vi o meu relógio, e eu vi que eu tinha conseguido não só fazer o que eu tava esperando que eu fizesse, mas eu fiz o que eu sonhava em fazer. E é isso daí, outra coisa que eu fiquei pensando depois. Tinha o meu plano, que era, eu espero conseguir fazer isso, porque era o que eu achava que daria, eu achava que não daria pra fazer mais do que isso. E tinha o que eu sonhava em fazer, que era muito mais, mas eu tinha medo de sonhar com isso, porque eu tinha medo de não dar certo, e eu, não consegui ficar triste. E aí, quando eu consegui, eu queria muito correr uma meia maratona abaixo de 1h40, e eu terminei 1h39, então tá super valendo, terminei 1h39, inclusive era o que meu treinador imaginava que eu fosse fazer. E aí, quando terminou, eu dei, assim, um grito, sabe, de garra, sabe? De pensar assim, isso aqui era meu. E aí eu fiquei muito na brisa pensando nesses últimos quilômetros da prova, de como que eu sinto que nós mulheres, a gente foi sempre muito ensinada a ser cautelosa, a estudar muitas opções, de falar baixo, falar manso, pedir permissão para as coisas, sabe? Não pedir permissão, talvez no sentido literal da palavra, mas por essência é meio que isso, sabe? A gente é condicionada crescendo a ser uma mocinha. E uma mocinha, ela não pode simplesmente pegar e arrombar uma porta e falar, eu vou ficar aqui, esse aqui é o meu lugar. Eu tenho o direito de estar aqui. Eu posso sonhar esse sonho e eu não preciso ter cautela em sonhar esse sonho, eu não preciso fingir modéstia de sonhar esse sonho. Porque eu acho que também é muito isso, eu acho que a gente crescendo, a gente tem um pouco de vergonha de falar os nossos sonhos em voz alta, porque a gente tem medo de ser arrogante, a gente tem medo de parecer metida, a gente tem medo de parecer prepotente, enquanto os caras estão lá fazendo e acontecendo, às vezes com
1/10 do nosso talento, 1/10 da nossa preparação. Volta até no que eu falei no episódio anterior, que eu falei sobre mulheres que têm medo de se inscrever para cargos, e principalmente cargos altos dentro do mercado de trabalho, porque a gente fica com essa síndrome de impostor e a gente fica se achando não capaz o suficiente. A gente acha que a gente sempre tem que se preparar mais, a gente sempre tem que ter um plano melhor, mais detalhado. A gente precisa ter certeza que todas as coisinhas estão o mais alinhadas possíveis. Só que, cara, a vida, ela nunca vai te dar 100% das garantias. Não existe isso. A gente não tem garantia nem de que a gente vai estar aqui amanhã. A gente não tem nem garantia que a gente vai terminar o dia. Eu sei que é um pensamento sombrio, mas foi exatamente o que eu falei, que lá no início do episódio, eu sou uma pessoa muito cautelosa, mas eu sinto também que eu tenho muita urgência de viver porque eu tenho esses surtos de realidade, de saber que a vida vai acabar um dia e a gente não sabe quando que é essa data. Se a gente não tem garantia de nada, então a gente precisa fazer valer. A gente precisa ousar mais, a gente precisa ir para uma prova de corrida, no meu caso ali, sem ter garantia de que vai dar certo ou não vai. E deu certo, deu mais do que certo. E não só deu certo, como exatamente pelo fato de eu ter me jogado de cabeça, porque eu não sabia se ia dar certo ou não, mas eu sabia que eu estava preparada o suficiente. Entendeu? É isso. A gente tá sempre nessa de, mas eu poderia estar mais bem preparada. Amada, a gente pode estar mais bem preparada para absolutamente tudo. A gente sempre vai poder estar mais bem preparada, porque a gente está em constante evolução, a gente está em constante aprendizado. Se a gente pensa que a gente está em constante aprendizado, é lógico que vai existir uma época da vida que a gente vai estar mais preparada. Por exemplo, ano passado, eu fiz a meia maratona do Rio e eu fechei em 1h46. Eu estava preparada para terminar a prova naquele tempo. Naquela época, eu não estava preparada para terminar a prova em 1h39. E talvez, se eu continuar treinando ano que vem, eu esteja preparada para terminar a prova em 1h35. Mas agora, eu ainda não tô, entendeu? É uma evolução. Então, a gente tem que entender que desse processo de evolução, a gente vai estar constantemente preparado para algumas coisas e menos preparado para as outras, mas isso não quer dizer que a gente não possa dar o passo agora. Então, talvez você esteja, não sei, talvez você esteja tentando subir na sua empresa, subir de cargo. E assim, antes de você chegar num cargo de diretoria, você vai ter que passar por um cargo de gerência, de supervisão, de sênior, de sei lá como é que falam, né? Enfim, cada empresa tem os seus cargos. Mas a grande questão é, talvez hoje você não esteja realmente preparada para assumir uma diretoria. Mas talvez você já esteja preparada para subir de cargo para ser sênior, para ser supervisora. Só que você fica nesse medo de tentar aplicar para a vaga, de perguntar para o seu gerente se existe uma abertura para isso, de ir lá bater na porta e falar, olha, no episódio anterior eu dei muitas dicas sobre isso, tá? Tudo sobre vida CLT, então volta lá. Mas enfim, de você chegar para uma pessoa que tá num cargo acima de você e falar, olha só, olha tudo que eu já fiz aqui até agora. E aí, a gente talvez pode começar a conversar sobre um degrau a mais aqui dentro? Existe essa possibilidade? Porque a gente fica nessa de tentar se planejar o tempo inteiro e a gente tá almejando muito o resultado final de 10 anos aqui na frente. Só que até os 10 anos lá na frente existem todos os 9 que vêm antes. E aí eu comecei a me dar conta de que eu fico tão focada na imagem que eu tenho do que eu quero lá na frente que eu começo a achar que, eu não posso começar a ter passos mais ousados agora. Eu preciso controlar tudo, eu preciso ser muito conservadora e cautelosa aqui. Porque a minha visão lá na frente, ela é muito longe. Realmente é um passo muito maior do que minha própria perna. Mas se eu começo a baixar pra terra e pensar nos próximos meses, no próximo ano, caraca, tem tanta coisa que eu já tô pronta pra fazer, que eu já tô preparada, que eu posso ter mais ousadia de tentar e fazer e que eu não faço muitas das vezes, porque eu tô muito preocupada com aquele resultado final lá no longo prazo, que eu nem sei se eu vou querer. Não é só que eu não sei se ele vai tornar realidade. Eu não sei nem se eu vou querer aquilo daqui a 10 anos. Tantas coisas a gente sonha e a gente se apega àquele sonho e depois a gente percebe que a gente não tá mais afim, mas caramba, eu sonhei por tanto tempo com isso, eu preciso realizar. Quando na verdade não precisa necessariamente. Você pode muito bem sonhar outras coisas que vão aparecendo ao longo do caminho. E você pode ser mais ousada de realizar as coisas que talvez
você não se sinta 100% preparada, mas você tá preparado bastante. E não vai ter garantia que vai dar certo. Por mais que você tente controlar tudo, não vai dar garantia. E eu percebi que o mais legal de me colocar em situações em que eu dou uma meio de maluca, sabe? É isso, dá uma de doida, vai lá e faz e vê o que acontece depois, é que é nesses momentos em que eu consigo realizar sonhos que eu tinha medo de sonhar. Por exemplo, a questão do tempo da prova. E aí eu vou dar outro exemplo que aconteceu logo no final do dia, ou seja, 2 coisas aconteceram ontem. De manhã, eu consegui realizar um sonho que eu tinha dentro de mim, mas que eu nem sequer ousava em falar em voz alta que era um sonho. Eu não ousava nem pensar muito no meu lobo frontal, entendeu? Eu deixava ele no subconsciente, eu não trazia nem muito pra frente do cérebro, porque eu ficava tipo, ai, mas se eu não conseguir, eu não quero me decepcionar. Se eu falar pra mim mesma que não é um sonho, e aí eu não conseguir, eu não vou ficar triste, porque eu não falei pra mim que era um sonho. Mas você percebe que não faz sentido? Você percebe que ainda assim continua sendo um sonho? Que é tão bom quando a gente ousa o suficiente pra ir lá e tentar, meter a cara e sofrer com as consequências ou colher os frutos disso depois? Porque de verdade, quando eu fui pra prova ontem, e aí eu vou contar o que acontece no final do dia, calma. Só pra terminar. Quando eu fui pra prova ontem, eu tava totalmente em paz com o que quer que acontecesse. A única coisa que eu sabia era que eu queria ser corajosa. Era só isso que eu sabia. Eu quero ser corajosa desde o início, sem saber o que vai acontecer no final. Era só isso. Se desse certo, ótimo. Se não desse certo, ia virar uma ótima história de podcast de qualquer jeito. Eu ia estar sentada aqui falando sobre isso de qualquer jeito. Agora, voltando para o que aconteceu no final do dia, é uma notícia triste. É uma notícia, em inglês eles falam bittersweet, que é quando é tipo agridoce. É tipo um amargo e doce ao mesmo tempo. É isso. Eu tava em casa descansando, vendo televisão com meu marido no final do dia, e aí eu recebo um áudio da dona do meu apartamento. E, cara, eu não sei, eu tenho uns 6 sentidos. Quando eu vi aquele áudio, eu pensei, sei lá, cara, acho isso aqui... Eu acho que eu sei o que é isso. Eu não sei porquê, mas eu achava que eu sabia o que era. E aí, escutei o áudio e era exatamente o que eu achava que era. Ela tá pedindo o apartamento de volta. E eu já contei em vários outros episódios a história de como eu encontrei esse apartamento. Eu encontrei esse apartamento no Airbnb em 2022, quando eu ainda tava morando nos Estados Unidos. E eu sabia que em 2023 eu viria pro Brasil e eu ia ficar 5 meses aqui no Brasil. Era o meu sonho. Eu morava nos Estados Unidos já há 8 anos. E eu queria muito, muito ter a experiência de morar no Brasil como adulta. E aí eu falei, não, é isso. E aí eu achei no Airbnb, mandei mensagem pra ela fora do Airbnb, perguntando se ela tinha interesse em alugar um apartamento fora da plataforma. Ela aceitou, e aí vim pra cá em 2023, fiquei 5 meses aqui, e foi perfeito. O apartamento era na localização dos meus sonhos, exatamente na quadra dos meus sonhos, de frente pra praia, apesar de não ser na rua da praia, eu consigo ver o mar. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que eu conseguiria morar aqui. E aí, meio de 2023, eu voltei pros Estados Unidos, porque eu precisava tirar a minha cidadania americana pra poder voltar a morar no Brasil em 2024. E aí, final de 2023, ela perguntou pra mim se eu tinha interesse, quando eu voltasse pro Brasil em 2024, de alugar o apartamento, porque ela tava se mudando pra São Paulo. E eu falei que sim, e vim pra cá, e estou aqui desde então. Só que também tem um porém, tá? O apartamento continua ainda mobiliado com as coisas dela, mas também tem muita coisa pessoal dela aqui. Porque ela ainda tava no processo do apartamento dela de São Paulo ficar pronto, ela tinha comprado na planta, ele tava terminando de ser feito, então ela tinha que deixar as coisas dela aqui. Então, assim... É como se realmente eu morasse no Airbnb de alguém, sabe? 90% das coisas aqui, 95% das coisas aqui não são minhas. Essa poltrona que você tá vendo, essa almofada, os livros que estão atrás de você, deve ter uns 5 livros aqui que são meus, o resto é tudo dela. Tudo que tá aqui dentro é dela. E eu já tinha conversado sobre isso com o Steve em alguns outros momentos desse ano, de não saber se eu queria renovar o contrato início do ano que vem aqui, porque eu sentia que tava na hora de achar um lugar que fosse meu. E aí eu até conversei sobre isso, e é muito louco, porque essa semana eu tava na casa de uma amiga minha no Jardim Botânico, e a gente conversou sobre isso, e eu falei de novo sobre isso, de eu estar pensando em procurar um apartamento um pouco maior, e de eu querer um espaço que seja o meu espaço, com as minhas coisas, decorado do meu jeito, mas que era difícil. Cara, gente, achar apartamento bom aqui na Zona Sul, principalmente aqui em Ipanema, Leblon, Lagoa, que é a região que eu gosto de morar, que é uma região extremamente cara, a gente sabe disso,
não precisa ser nem carioca pra saber que aqui é muito caro, muito difícil de achar um apartamento que, tipo, seja bom e que não esteja caindo aos pedaços e que o aluguel seja minimamente, assim, condizente com o que tá sendo entregue a você. Entendeu? Porque o problema não é nem ser um aluguel caríssimo. O problema é que é um aluguel caríssimo e você vai morar num calabouço. Entendeu? A cozinha parece um porão. Esse é o problema dos apartamentos da Zona Sul do Rio de Janeiro. E principalmente aqui dessa localização. Então, assim, eu queria, mas eu sabia que esse é um processo muito chato de procurar, achar o lugar, etc, enfim. Mas, quando ela mandou a mensagem, como uma pessoa cautelosa e controladora e perfeccionista e ansiosa, e já falei ansiosa, não sei, enfim, e medrosa que eu sou, claro que eu senti todo aquele sentimento de, ó Deus, ó céus, por que comigo? Ai, mais essa. De novo, a questão de 2025, quando eu acho que tá tudo se assentando, vem 2025 e dá na minha cara, tipo, não, amiga, vou te tirar da sua zona de conforto de novo, te vira aí. Na mesma hora, já abri sites de imóveis, já mandei mensagem pra 30 imobiliárias diferentes, com 30 apartamentos diferentes pra começar a olhar. Ela foi muito querida, falou, claro, gente, eu não tenho que sair daqui amanhã, eu tenho prazo pra sair de até 60 dias, então eu tenho aí 2 meses pela frente pra achar o próximo lugar, e aí é isso, só que aí eu vou ter que mobiliar, e aí eu sou péssima, adoraria a ajuda de um designer de interiores pra isso. Se você é designer de interiores ou arquiteta e você quer me ajudar numa parceria aqui de blogueira, a gente pode conversar, tá? Porque eu sou ruim com essas coisas de decoração, sabe? Eu acho que vai ser bem difícil começar um apartamento do zero. Eu tô um pouco apavorada. Mas aí, eu indo dormir, eu comecei a pensar muito naquilo que eu tava pensando de manhã de, cara, seja mais ousada, seja mais corajosa. Às vezes, é isso. O universo, eu acredito de verdade que o universo tá escutando as coisas que a gente fala. Até as coisas que a gente fala achando que a gente tá com medo. É um sonho meu. Eu sinto que os últimos 2 anos, 1 ano e meio, né? Quase 2 anos que eu tô aqui nesse apartamento, foram mais do que especiais. Foi tipo, é o início de uma nova fase da minha vida em que eu voltei a morar aqui, mas não é meu. Aqui não é meu, entendeu? Tá na hora de eu parar de pedir permissão pra morar onde eu tô morando. Tá na hora de eu buscar o que é meu. O meu lugar, com as minhas coisas. Na minha vida, no lugar que eu escolhi viver, ao lado do meu marido e quem sabe, né, nos próximos anos começar a construir, aumentar a minha família. Tudo isso eu sinto que o universo tá ouvindo. Eu preciso acreditar pela minha sanidade, pra eu não passar por esse processo surtando, porque estaremos surtando, obviamente, mas não tanto quanto provavelmente eu irei. Quero surtar menos, entendeu? De acreditar que o universo tá escutando aquilo que eu falei e que ele vai me dar não de presente, sabe? Mas, tipo, é um presente. Você está pronta. Eu tô escutando. Você precisa, sim, do seu próprio espaço. Tá na hora de parar de pedir permissão, de ocupar esse espaço que você tá vivendo dentro da sua vida e pegar o que é seu. De bater com o pé na porta, achar o seu lugar e falar, eu vou ficar aqui. E claro que eu não tô dizendo que vai ser a casa pro resto da minha vida, tá, gente? Mas é o imóvel que eu vou estar provavelmente ali por 30 meses, né? Se a gente estiver falando de aluguel, geralmente o contrato é de 30 meses. E de estar com as minhas coisas e de ser decorado do meu jeito. Enfim, de ser uma coisa que parece ser mais permanente. Eu sinto que desde que eu voltei a morar no Brasil, eu sempre fico com esse medo de que as coisas vão fugir de mim, sabe? Que eu vou perder o que eu tenho aqui, que eu vou perder o que eu construí aqui, que eu vou ter que voltar a morar nos Estados Unidos, que não é o que eu quero. Mas eu acho que ter que tomar esse passo agora, mesmo que no susto, mesmo sem estar preparada, mesmo sem saber o que acontece no final dele, eu sinto que ele é o passo que tá solidificando a minha escolha de ter voltado, que é uma escolha que eu sou muito grata por ter feito. E que também foi uma escolha que eu fiz sem garantias. Foi uma escolha também que eu fiz com coragem. E até minha psicóloga falou sobre isso numa das últimas sessões, em que ela falou, é engraçado como as coisas mais importantes da sua vida, você que é uma pessoa tão preparada para tudo, as coisas mais importantes e especiais da sua vida acontecem te pegando despercebida.
elas acontecem, e ela fez até um movimento assim, elas acontecem aqui, fora do seu campo de visão, no seu ponto cego. Você tá olhando, mirando muito pra uma coisa, e você estuda tudo certinho, e você tá ali obcecada em tentar controlar cada espaço daquilo, e aí vem alguma coisa no seu ponto cego, e ela te pega por inteiro, e você tem que aprender a lidar com aquilo de maneira rápida, de maneira brusca, com coragem. E você abraça essa coragem, ela falou isso pra mim, você abraça essa coragem, mesmo não querendo, mesmo tendo medo, mesmo brigando com aquilo. E ela falou, e é exatamente ali, naquela parte que vem, despercebida, que acontecem as coisas mais importantes da sua vida. Por exemplo, foi despercebida que eu conheci meu marido. Foi despercebida que eu encontrei esse apartamento. Foi despercebida que eu comecei na corrida. Foi despercebida que eu decidi começar o meu próprio negócio e realmente levar aquilo ali a sério. Esses primeiros passos, eles foram em momentos em que eu tava... Sabe? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraída? Gente, essa frase é clichê, talvez, porque todo mundo já escutou essa música 1000 vezes, mas talvez seja isso. Talvez seja confiar que o acaso vai proteger a gente quando a gente anda distraída, porque é exatamente isso que acontece. Quando a gente tá mirando muito, se a gente tá com aquela visão focada, microscópica numa coisa só, todo o resto que tá acontecendo na nossa vida tá acontecendo enquanto a gente tá distraído. E aí tem duas coisas. Tem a parte legal, de que isso abre oportunidade, espaço pra coisas acontecerem que a gente nem sabia que sonhava e que quando se realiza a gente fala, caraca, eu queria isso, que legal que isso aconteceu, eu nem tava planejando isso. Mas também às vezes acontece pelo lado ruim da gente se distrair e deixar passar coisas que poderiam ser sonhos, que poderiam ser grandiosas. Às vezes a gente tá tão focado em fazer com que tudo dê certo que a gente acaba não focando naquilo que vem quando a gente tá distraído. Eu acho que eu falei sobre isso em algum episódio aqui do livro que eu tava lendo, se chama Como Arruinar um Casamento, que inclusive eu terminei e é maravilhoso, melhor livro do ano até agora pra mim. E a personagem, uma das personagens principais, ela fala, eu não sei o que eu quero, porque a vida inteira eu sempre tive medo de tudo e eu sempre me concentrei em fazer com que tudo desse certo pra que nada de ruim acontecesse comigo. E por causa disso eu não sei o que eu quero. E aquilo dele, ela falou mais ou menos isso, tá? Mas aquilo dele bateu tanto em mim, porque eu falei, caraca, é exatamente isso. Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que, por muitas das vezes, eu não escolho o que eu quero, eu nem sei o que eu quero. Eu só tô tentando evitar que as coisas que eu não quero que aconteçam comigo, aconteçam. E isso é viver pautado no medo e não pautado no que você quer, na coragem, nos seus sonhos. Isso é muito perigoso, porque no final da vida eu não quero ter vivido uma vida em que eu não vivi a vida que eu queria. Eu vivi a vida que eu consegui frear possíveis coisas ruins de acontecerem comigo. Não é a mesma coisa. É muito importante saber o que a gente não quer, mas é mais importante ainda a gente viver uma vida que não seja pautada em apenas evitar o que a gente não quer que aconteça. A gente precisa sim ter coragem e ousadia para bater no peito, bater na porta, ocupar aquele espaço, dizer em alto e bom tom para os outros e principalmente pra gente mesmo o que a gente quer. Porque a partir do momento que a gente fala eu quero isso, aí a gente tem mais aquela garra, aquela vontade, aquela confiança de hétero, de homem hétero, de pegar e tentar e fazer mesmo sem ter certeza se vai dar certo. Você nunca vai ter certeza se vai dar certo. Nunca. Claro que é importante ter um plano. E eu tenho 90 episódios falando sobre isso, então não vou nem entrar muito nesses detalhes. É óbvio que é importante você ter um plano, de você pensar nos prós e contras, de você agir com cautela. Tudo na vida é equilíbrio. Não é pra você só falar, ei, YOLO, só se vive uma vez, uhul, e esquecer que tem dia seguinte. Muito provavelmente vai ter um dia seguinte. Então, por favor, parcimônia aqui. Mas seja mais corajosa. Ocupe esse espaço. É isso que eu tô tentando pensar aqui pelos próximos 2 meses. Inclusive, eu quero até transformar isso em um quadro no Instagram, talvez no TikTok também, procurando, né, esse novo apartamento e decorando. Então, realmente, gente, se você é uma pessoa que trabalha nesse ramo e quer fazer algum tipo de parceria, eu quero muito dividir essa jornada com vocês. Então, vai ser muito legal trazer marcas parceiras ou serviços, enfim, que possam, né, agregar essa história. Porque talvez dividindo isso com vocês eu mostre que, sim, teremos surtos, mas também teremos coragem, teremos ousadia e a vida é sobre isso. A gente surta,
mas a gente vai lá e faz e a gente se diverte também. A gente se diverte. Espero que você tenha gostado desse episódio, amigas. Foi realmente mais um episódio de papo entre amigas. Eu literalmente escrevi sobre tudo isso no meu caderno. Meu roteiro foi a minha escrita terapêutica de hoje. Inclusive, ainda temos o nosso kit da jornada da escrita, tá aqui no link da descrição também. Vem um caderno para você escrever todos os seus pensamentos, emoções. Esse episódio não existiria se eu não tivesse sentado para escrever sobre isso hoje de manhã e desafogado todos esses pensamentos confusos que ficaram rondando a minha cabeça e não me deixaram dormir a noite inteira. Enfim, vem o caderno, veio o livro de perguntas com 90 perguntas. Então, Lu, não sei sobre o que escrever, mas eu quero me conhecer melhor. Temos o caderno que vem com 90 perguntas, 6 temas diferentes para você poder escrever sobre ele, tá na descrição. E se você gostou desse episódio, manda pra sua amiga, talvez ela esteja precisando também de uma dose de ousadia na vida dela. E é isso, até semana que vem. Beijo e luz. Tchau!